Convido a todos. Convido a todos a fechar os olhos, rogar nosso Pai, agradecendo por mais um dia, agradecendo ao Senhor pelo nosso encontro, de todos nós estarmos aqui para aprender sobre a doutrina espírita, com esse livro maravilhoso que é o livro dos médiuns, para que nós possamos colocar em prática. Quem participa, quem vai no centro espírita, participa da reunião mediúnica, colocando a caridade, esse amor fraterno para com os irmãos desencarnados e também com os encarnados. Vamos sempre buscando o amor de Jesus, os ensinamentos que Mestre Jesus nos deixou. E assim nós vamos levando nossas vidas a cada dia que passa com lutas, determinação, perseverança, pedindo sempre ao Pai força e a espiritualidade para que eles nos guiem na nossa caminhada, que nos oriente, para que juntemos a eles para fazer caridade e muita prece. Vamos sempre estar fazendo muita prece. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, vocês lembram qual era o tema que a gente estava conversando há 2 semanas atrás? Começamos o primeiro capítulo da segunda parte do livro dos médiuns. Vocês lembram do tema? Que a pergunta, né, a gente tinha uma pergunta norte, né, que era assim: como que o espírito consegue, né, agir sobre a matéria? Inicialmente, o Allan Kardec começou esse capítulo falando que essa confusão, né, que outros sistemas, né, ou seja, de pensamento têm, que alegam que o espírito não poderia intervir na matéria, advém da própria dificuldade de compreensão do termo exato, ou seja, do conceito exato do que seria o espírito. Tanto, lembre que se a gente conceber o espírito como algo, apenas como um pensamento, apenas como algo que é vago, abstrato, realmente não tem como um pensamento sem estar revestido por nenhum tipo de matéria intervir no mundo corporal ou espiritual, ou seja, intervir na matéria, seja de qual mundo a gente estiver. Então, qual foi a grande palavra-chave que Allan Kardec já começa, ele trabalha bastante neste capítulo que nós estamos vendo, que é o perispírito, que seria esse intermediário, ele que é um invólucro, né, ou instrumento do próprio espírito, essa matéria que serve de auxílio para que ele possa atuar na matéria. E lembra que nós vimos, né, revisamos algumas definições, né, vemos onde Allan Kardec coloca o conceito, lá no livro dos Espíritos, né, onde Allan Kardec ele coloca o conceito exato do que seria o perispírito, lembrando que apenas a palavra foi criada por ele, né, mas a própria existência do que seria o perispírito, e a definição é dada pela equipe espiritual. Então foram os espíritos que trouxeram este conceito. O Allan Kardec apenas deu um nome, justamente como uma das suas tarefas era, né, que ele tinha, né, ao elaborar todo o Pentateuco, né, espírita, ele tinha essa tarefa. Uma delas era colocar os termos. Então, ele só colocou o termo, mas ele não inventou o conceito, e ele apenas o quê? Conseguiu comprovar, né, aquilo que os espíritos já tinham colocado para ele sobre a existência do perispírito. E vimos que este perispírito, né, uma das grandes funções, ele tem várias funções, mas uma das grandes funções que ele tem é ajudar, auxiliar esse espírito a intervir na matéria. Então, tudo isso que a gente está falando agora, a gente está apenas revisando o que nós vimos já no estudo anterior.
E vimos também que esse perispírito, ele também é um veículo de sensações e de emoções do espírito. Então, quando o espírito diz que ele está com frio, que ele está triste, não importa a emoção, a sensação que ele esteja sentindo, ele é captado. Lógico que quem sente é o espírito, mas o seu perispírito, como que é esse corpo, que é esse corpo material, porém etéreo, né? Ele que transmite ao espírito todas as sensações. Então, todas as dores que a gente sente, dores, alegrias, não importa qual é a sensação, é o perispírito que faz que faz para a gente, né? Ele que consegue transmitir ao espírito. E vimos também, o Allan Kardec né, ele até retoma alguns temas, como nós vimos, a perturbação que os espíritos sentem, né, após a morte do corpo físico, ou seja, quando a alma desencarna, não é mesmo? Então, quando ele já se encontra já lá no mundo espírita ou no mundo espiritual, ele se encontra nesse estado de perturbação. E esse estado de perturbação, ele também já traz, não é uma novidade para a gente, né? Ele já traz isso já desde o livro dos Espíritos, e aqui ele só está o quê? Aprofundando um pouco este tema. E ele vai falar o seguinte: todas as sensações que a gente tem, né, nós enquanto espíritos, que a gente tem logo quando a gente desencarna, todas essas sensações, quem vai captar, né, que o nosso objeto de estudo aqui está sendo o perispírito. Quem vai captar é o nosso corpo fluídico. Então, é esse perispírito que capta e que muitas vezes é justamente por ele ser matéria que é por isso que nós temos esse estado de perturbação mental, psicológico, quando a gente desencarna. Ou seja, todos os espíritos, por mais evoluídos que sejam, né, eles passam, nem que seja um pouquinho, nem que seja segundos dessa perturbação, ou até muitas vezes séculos, né? Isso, lógico que isso vai variar de acordo com cada indivíduo. Só que essa perturbação, ela existe justamente porque somos espíritos, né? Lembra que o Allan Kardec falou, não podemos conceber os espíritos fora do seu perispírito. Né, justamente como nós temos esse corpo material, que é um corpo material no sentido que advém de uma matéria, né? Quando nós temos esse corpo, além do corpo físico que a gente deixa ali enterrado, né? Que a gente deixa aqui no mundo da matéria, a gente leva com a gente. É o mesmo, aí ele faz uma nota, né, que nós paramos, na verdade, se não me engano, nessa nota, ele faz uma nota dizendo que, fazendo uma comparação, né, esse mesmo estado, essas sensações que a gente pode comprovar, né, como aqui ele está buscando a hipótese de comprovação de que esse perispírito pode perceber e pode captar todas essas sensações. Então, além desse estudo sobre a perturbação que nós temos após a morte do nosso corpo físico, a gente tem também, e quando Kardec faz uma nota se referindo ao sono e aos sonhos, que é o estudo de emancipação da alma, que também já começa desde o livro dos Espíritos e vai até a Gênese com esse tema, né? Então, nós paramos exatamente aqui. Lembra dessa imagem, né? A gente parou, acho que até nesse slide, né? O Allan Kardec falando que quando a alma se emancipa durante o sono do corpo físico, né, que a gente vai chamar de sonhos, ou seja, essa emancipação, essa vivência que o espírito ele tem quando nós estamos ali, né, as experiências com que ele passa, a gente vai chamar isso tudo de emancipação da alma. E durante os sonhos, né, que todo mundo aqui sonha, não sei se você já né, já sonharam e lembraram de sonhos de detalhes, né, como a gente comentou há 2 semanas atrás, todos esses sonhos, ele é definido como experiências que o espírito tem durante o sono do corpo físico. Então, ele se emancipou. E quem é que consegue captar a luz, as cores, até mesmo cheiros, né? Que quando a gente acorda, vem a nossa lembrança, o perispírito. Então, justamente esse veículo, porque quando a gente se emancipa, lembrando que o espírito a gente nunca pode conceber,
né, de forma prática, ele separado do seu perispírito. Então, quem é que eu levo comigo quando eu me emancipo durante a noite no sono? É o meu perispírito. Então, é ele que percebe, né? Então, é ele que percebe, justamente por ele estar, muitas vezes, por ele estar, logicamente, livre desse corpo material, né? Que é colocado muito mais limites ao nosso corpo material, por isso que a gente tem, como Allan Kardec colocou, sonhos que ele está voando, sonhos que, com o nosso corpo físico, a gente teria muita dificuldade de fazer isso sem o uso de algum outro instrumento, né? Então, é por isso que o nosso perispírito, ele goza de muito mais faculdades e liberdade que o nosso corpo material. E quando, né, agora, né, quando a gente termina, né, esse estado, esse processo de emancipação da alma, ou seja, quando eu acordo, né, o indivíduo, nós temos essa lembrança. Então, todas essas lembranças de passeios, de viagens, de pessoas com que a gente sonhou, né, se sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas, tudo isso faz parte de todas aquelas experiências que meu espírito teve por estar um pouquinho mais liberto, né? Lógico que ele não está desligado, só acontece isso com o processo de desencarne, né? Como eu estou encarnada, apenas estou em vigília dormindo, nós vamos, né? Ele diferencia, né? Não vai ser o estado de emancipação da alma. Ou quando a gente está numa mesa mediúnica, para quem é médium, né? E tem essa faculdade de desdobramento. É a mesma questão, o espírito se emancipa, né? E outros tipos de fenômenos, né? Que ele está falando dos sonhos, que é mais fácil, mas há outros tipos de fenômenos que está englobado nessa emancipação da alma aqui, né? E ele também já cita, já desde o capítulo lá do livro dos médiuns, né? Do Evangelho, do livro dos Espíritos, ele já fala sobre os tipos de emancipação da alma, né? Então, é só a gente ir lá e reler. Como o nosso tempo aqui é curto, não tem como a gente aprofundar muito esse tema, mas como Allan Kardec trouxe, nem que seja numa nota, lembra que a gente se propõe aqui, né? A gente estudar de capa a capa, então vamos estudar as notas também que Allan Kardec coloca. E, tanto que eu coloquei até uma observação, apesar do Allan Kardec nessa nota não trazer, né? Mas só para a gente lembrar sobre alguns termos, né? Alguns sonhos tem alguns sonhos que eu vou ter algumas reações, algumas experiências anímicas, e outros sonhos que eu vou ter algumas experiências mediúnicas. Qual seria a diferença? Alguém sabe dizer aqui, colocar aqui pra gente? Quando é que eu tenho uma experiência no sonho ou no qualquer tipo de emancipação da alma, anímica ou mediúnica? Que poderia colocar aqui para nós? Não, mãe, tô falando assim, qual a diferença? Né? Qual a diferença de quando é que eu tenho um sonho anímico ou um sonho mediúnico? Apesar do Allan Kardec não trazer isso nessa nota, mas são termos que nós estudamos lá no ED, no curso mediúnico, no livro dos Espíritos. Quem gostaria de falar? Não seria o sonho referente a uma vivência do dia a dia? Esse animismo? Sim, pode ser Uma do coisa dia a que dia. aconteceu no dia a dia, uma lembrança do dia, uma consequência, enfim, vivida recentemente. Sim, Não seria esse o animismo? isso. E mediúnico quando a gente realmente está no plano espiritual com a equipe espiritual que está sempre envolvida com o mediúnico, né? Exatamente. Oi? Seria isso? Sim, também é um exemplo, né, Darcy? É um exemplo. Então, por exemplo, o que seria o animismo? O animismo, gente, só a gente lembrar da palavra. O que a palavra parece? Ela vai lembrar para a gente alma, né? Vem de ânima, né? Alma em grego. Então, tudo que eu produzo, ou seja, ou que a gente for colocar mais para a linha do Divaldo, essa linha das pessoas que gostam mais de psicologia, não sei se o Sérgio está aqui, né, que ele gosta bastante das obras do Divaldo, a gente vai falar que é o emocional, a questão psíquica
do espírito. Então, por exemplo, como a Darcy muito bem colocou, então vamos supor que eu estou preocupada com uma prova que eu tenho que fazer amanhã, estou preocupada com uma prova e eu sonho com a prova. Então, assim, é o meu psicológico, sou eu mesma, até em perturbação, preocupada, né, e tensa com a prova, né, coisas do meu dia a dia, né? Então, assim, ou quando eu posso, como ele colocou ali, né? Nossa, eu estou sonhando que eu estou voando, né? Então, isso quais são as minhas percepções, ou seja, tudo aquilo que essa experiência ela vai me dar de como que eu percebo ou que eu estou sentindo. Então animismo é toda todo a impressão do próprio espírito ali. Agora, quando que é mediúnica? É mais fácil, né? Quando eu estou em contato, por exemplo, quando eu estou, como a Darcy falou, eu vou num trabalho, quando eu vou mesmo ali dormindo, né? O meu espírito se emancipa, ele se comunica com pessoas com espíritos amigos que não se encontram mais no nosso plano, né? Ou seja, nossa, eu sonhei que eu bati um papo com meu pai, por exemplo. É um sonho anímico, é um sonho mediúnico. Mas, ao mesmo tempo, não exclui aqui, pessoal, o animismo, né? O Chico sempre dizia, né, que em todas as comunicações mediúnicas, ou seja, todas as pressões mediúnicas, vamos colocar assim, durante o sono, emancipação, aqui no caso, falando de emancipação da alma, mas em todos os fenômenos espíritas, os fenômenos espirituais, sempre vai ter um pouco de animismo, porque vai ser a impressão que eu estou colocando, né? Ou seja, quando eu conversei com meu pai, por exemplo, né? Ou seja, ao acordar, passou já para o meu psicológico, no sentido assim, eu estou imprimindo essa conversa. Aí eu chego lá na casa espírita e conto um meu sonho para algum colega. Né? Eu chego lá no centro e conto para o Zé Roberto. Zé Roberto, sonho com meu pai, ele estava assim, tinha uma parede rosa, né? Então, assim, às vezes a parede não era nem rosa, mas o meu espírito percebeu assim. Então, quando eu estou colocando a parede é rosa, isso já é uma expressão anímica, apesar de ter sido um sonho mediúnico. Né? Eu trouxe aqui só para a gente ir colocando, só para provocar mesmo, não é o tema não é o que esse capítulo aborda, tá? Mas só para a gente colocar aqui como essas notas do próprio Allan Kardec, de uma nota, como a gente pode ir mergulhando e tirando, né? E tirando estudos sobre uma nota só. Não é isso que ele falou apenas dos sonhos. O foco dele aqui era comprovar a existência do perispírito. Ou seja, esse perispírito percebe, né, manda para o espírito, por exemplo, no sonho que eu tive aqui, no exemplo, né? O meu perispírito percebeu, ou seja, o meu espírito percebeu, através da impressão que o meu perispírito me deu, que a parede era rosa. Né? Então, sempre vai ter um traço de animismo. É lógico que quando a gente está falando sobre educação mediúnica, quando a gente está falando sobre comunicação, esse animismo aqui ele vai ter que sendo cada vez mais filtrado, né? Mas isso faz parte de uma educação, ou seja, um processo educacional. Mas sempre vai ter, porque não tem como. Né? A mesma coisa que eu vou contar sobre uma história que me contaram, ou seja, eu vou contar a minha versão. Né? Eu posso estar não faltando com a verdade, eu vou contar o fato que realmente me passaram, mas eu vou contar do meu jeito. Então, esse contar do meu jeito é um animismo, né? É um traço do meu, né? Vamos supor que eu estou atuando como médium. Então, o fato de eu estar né, ligada ao espírito, me comunicando, servindo como instrumento deste, algo, vamos colocar assim, né? Algo meu fica na própria comunicação e muitas vezes até sem alterar o seu valor, né? Vamos colocar assim. Mas tem algum traço meu do espírito. Pode falar, Sérgio. Então você está aqui, então. Eu cheguei agora, um pouquinho. Essa questão do sonho é muito interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, nós aqui encarnados,
a nossa psique, ela é composta do nosso inconsciente e do nosso consciente. A nossa consciência é muito pequena, né? Jung dizia que, para dar uma ideia assim, de dimensão, que a nossa inconsciente seria o oceano, né? A nossa consciência seria a rolha e o ego seria a formiguinha em cima da rolha. Então, imagina que muita coisa que acontece conosco vem do inconsciente. Então, essa questão do animismo, a gente podia até colocar também o seguinte, os sonhos, todos os sonhos nossos, à noite, como a Ana disse, pode ser o mediúnico, ou seja, é o próprio espírito tendo contato com outros espíritos, né? Ou pode ser o próprio espírito do inconsciente dele trazendo mensagem para ele, né? A dificuldade que a gente tem é como isso aflora do inconsciente, é a gente interpretar o sonho, isso que é difícil, porque o sonho, ele é atemporal, né? Então, às vezes você sonha uma cena de 30 anos atrás, misturado com a cena de agora. Você sonha com uma empresa, né? Que a empresa é aquela uma de 30 anos, mas o diretor não é um outro amigo seu de uma outra época. Então, a gente precisa entender isso, que é o inconsciente que traz, que é o animismo, né? E é impossível, como você falou, o médium, eu diria quase impossível que um médium receber uma comunicação e passar ela puríssima. Vai ter sempre um pouquinho. Não tem como. Não tem como. A mesma coisa no sonho, quando você tem um contato com outro espírito, com outro mundo, né? Você vai trazer aquilo lá com a sua interpretação. Aliás, tudo que a gente vê no mundo, tanto encarnado como desencarnado, é uma interpretação, porque a coisa está lá, é um fato. Cada um de nós vê de uma forma, porque temos percepções diferentes. Exatamente. Né? Tem até, agora não vou lembrar, mas assim que eu lembrar, eu coloco no grupo. Tem um trecho da obra de uma das obras do Chico pelo André Luiz, né? Que o André Luiz ele está acompanhando uma mesa mediúnica. Então, ele está ali como aprendiz, inclusive. Né? André Luiz, ele coloca isso como aprendiz. E, de repente, a médium começa, ela começa a psicografar, não, era a psicofonia. Ela começa a falar, só que o grupo, né, começa a achar estranha a forma como ela estava se comunicando, né, a forma como ela estava se comunicando, porque parecia que ela estava falando com ela mesma, que não tinha outra pessoa, né? Ou seja, um espírito se comunicando. Tanto que os colegas pararam, aí até o André Luiz pergunta, né? O que está acontecendo com essa irmã? Por que, né? Por que está diferente agora? Aí eles colocam um termo, né? Explicando sobre o que é o animismo, e eles falam, ela tá tendo um mergulho nela mesma. Sim. Ou seja, ela estava dialogando com outras vidas dela, que não estavam bem resolvidas, ela estava resolvendo ali na mesa mediúnica. Então, mostrando também, né, que todo o grupo mediúnico, apesar de não levar esse nome, também é um grupo de apoio para os médiuns. Sim. Ela precisava, né? Que é o estado, né? Quando a gente entra num estado alterado de consciência, né? Isso. Você pode, num gatilho qualquer ali, aflorar vivências suas que estão acumuladas em forma de energia de uma vida sua do ano 1400, numa experiência Exatamente. que foi degolada, ou que degolou alguém, de repente você entra naquele transe, as pessoas ficam, mas que espírito? Não está ali, é o próprio espírito do médico, o próprio vivendo uma vida dele lá atrás. É o próprio espírito do médico. Por isso que isso, inclusive, Jung vai chamar de complexo, né? Os complexos que a gente tem. E o Divaldo, foi perguntado por Divaldo, uma vez, que como que o médium pode saber se é um espírito ou se é um complexo dele que está manifestando. O Divaldo diz que não tem como saber. O Chico também diz, não tem como você saber exatamente qual é a divisa, né? Entre o espírito, né? É lógico que durante o processo mediúnico, né, tanto que os cursos são formatados assim, né? A gente tem que ter médios cada vez mais filtrados, né? Mas não tem como, não tem como. Sempre vai ter um traço, isso não tem como a gente filtrar 100%, né? Mas isso aqui, pessoal,
Só para a gente ver, né, como eu falei, né, com uma nota do próprio Allan Kardec, ali, aquela nota normalmente está bem, a letrinha, né, numa fonte bem, bem pequenininha, com uma nota a gente pode extrair, né, dependendo de como eu olhar, assim, extrair tantos ensinamentos que o próprio, né, que o próprio Allan Kardec já tinha, né, nos colocou, pelo menos nessas 5 obras principais, né. Então, como, né, o Allan Kardec ele vai terminar até o item 53, né, falando, olha, dei vários exemplos, como a perturbação que os espíritos passam, as sensações que eles sentem após a morte do corpo físico, ou seja, né, o desencarne, colocou a nota sobre o sono e os sonhos, a emancipação da alma. Tudo isso, né, além da via mediúnica, né, da própria evidência, tudo isso comprova que o espírito não está sozinho. Ele tem o perispírito, que por isso que é uma matéria, que é por isso que dá todos os meios necessários para ele intervir no mundo material e ou espiritual. Né? Aliás, né? Ou não, também, né? Porque os espíritos, né? Eles também são agora em colônias espirituais, assim como a gente quiser chamar, eles também estão ali atuando, trabalhando, vivendo, atuando sobre uma matéria que é diferente da nossa, mas como que eles conseguem atuar? Como que eles conseguem agir sobre a matéria? Porque eles têm o seu perispírito. Né, pode ser o perispírito pode ser um perispírito mais avançado, ou mais grosseiro possível, mas não deixa de ser a mesma matéria, não deixa de ser matéria, né? Então, até aqui, né, o Allan Kardec ele vai dizer, é por isso, né? É por isso que as outras teorias, os outros sistemas, eles estão equivocados, né, quando dizem que é impossível o espírito atuar sobre a matéria. A gente só cai nesse erro quando a gente não compreende, primeiro, a definição de espírito e depois de perispírito. Né? Então, é por isso que ele, né, termina esse item 3 falando, né, que a gente primeiro tem que levar em conta, né, e colocar uma definição exata de espírito e depois de perispírito. Alguma questão, pessoal? Comentário, dúvidas até este item? Aqui, né, Carol, você vai falar mais sobre isso, mas é bom a gente sempre... O perispírito é uma coisa muito importante de estudar, né? Nesse livro dos médios aqui, eu acredito que quem tiver tempo, né, que tiver paciência, tempo, possibilidade, esse livro aqui, você já mostrou, é bom sempre estar mostrando, esse livro é fabuloso, né? É um estudo, são quase 500 páginas, abordando Sim. todo o tema. E aqui tira uma dúvida muito grande, citando aonde que Kardec esclarece isso. A gente, às vezes, fala que a memória está no perispírito, mas é uma força de expressão. Memória, Sim. pensamento, quem tem é a alma, é a essência divina. O perispírito, ele é apenas um instrumento que ele transmite e recebe sensação do meio para o espírito e do espírito para o meio. Né? É como se fosse o nosso braço, é através do perispírito que o espírito atua na matéria, foi o que você falou até agora aí. Isso. Porque às vezes a gente ouve, as pessoas afirmam muito essa ideia equivocada, no sentido assim, não, a memória está no perispírito, não está, a memória está lá na essência. O perispírito é uma emanação da alma. É o veículo da alma, né? É o veículo, o perispírito sozinho não tem nada, ele é uma matéria. Isso. Por que você pode chamar ele também de semimaterial? Porque se ele é uma expansão do próprio espírito, se a gente quiser avançar mais, é o corpo mental que está atrás dele ali, o espírito gera o corpo mental aqui nessa área superior nossa, e vai gerar o perispiritual depois, que vai para o duplo etéreo, né? Então tem várias etapas, né? Então o perispírito a gente precisa ter essa ideia, ele é fundamental, mas a gente não pode colocar nele coisa que não é função dele. Né? Exatamente. Eu já vi palestrante falando assim, claramente, não, o perispírito está, a memória está no perispírito. Também não já tá. ouvi. E aqui esclarece muito, aqui fala perispírito e memória, são as 10 páginas, e o Zalmino Zimri vai explicando e vai falando na obra onde que está isso. Né? Uhum. E não é. Exatamente.
Até mesmo, né, o Allan Kardec foi até mais longe, tá? Desde o do livro dos Espíritos, ele até pergunta, tá, mas aonde que se localiza o espírito, né? Que tá dentro desse todo o perispírito aí, né? Onde se localiza, né? Ele tenta, lógico, né, na função dele, fazendo um monte de perguntas e para ver o que ia colher de resposta, né? Aí os espíritos respondem assim, olha, não tem um local exato, né? Tipo assim, não tem como eu te explicar, porque primeiro que a gente não consegue nem passar para vocês direito o que é esse perispírito. Mas já que vocês querem um local, vamos colocar que está na cabeça, né? No cérebro, né? No coronário ali, na região do emoções coronário. né? Então, assim, dá a entender pela forma como ele respondeu ao Allan Kardec, né? Os espíritos responderam ao Allan Kardec, que a gente ainda está assim, caminhando, está muito embrionário ainda essa parte de estudar o que é o perispírito, né? Quais são as funções, né? Então, temos, né, como o Sérgio falou do Zimmermann, né? Temos é um tratado, né? É um tratado, e ele vai falar tratado, né, Carol? Exatamente o perispírito e a enfermidade, o perispírito e a mediunidade, vai falar do corpo mental, vai falar da aura, vai falar de tudo. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu li ele umas 3 vezes, eu acho que se eu ler umas 10, não vou conseguir. Mas cada vez que vai clareando mais as coisas, tirando dúvidas. Né? Sim, exatamente. E uma coisa importante, apesar da gente não ter, assim, até a própria Allan Kardec reconhece que ainda a gente não, as outras ciências, não só a ciência espírita, a gente não avançou ainda no suficiente de obter todas as informações do que seria esse corpo espiritual e todas as suas funções, cabe a gente estudar pelo menos o que já tem de material, né? O que já tem posto, elaborado. Porque a ciência vai evoluir, ela vai ter que sair ali da matéria pura e ir para a semimatéria, que é o perispírito. E aí ela vai resolver um monte de doenças que hoje estão aí sem resposta. Sem resposta. Não foi? Foi ontem mesmo que eu vi a notícia que a mulher fez a cirurgia da coluna e passou a ter um sotaque russo. Olha! Você está me entendendo? Quer dizer, aí a gente, como espírito, já começa a ter outra explicação já, né? Que alterou certa parte do cérebro, que desbloqueia. Ela, na verdade, eu acho que tem lá em vidas passadas, né? Sabe o idioma russo, tem vivência lá, e aquilo está prontinho. Acontece que não tinha no cérebro ali o instrumento, que aquela cirurgia talvez alterou, porque mexeu no sistema nervoso central ali, alterou alguma coisa lá mineral que permitiu que ela passasse a ter sotaque. Mas vai falar isso para o neurologista, ele bate em você. Exato. E é um fenômeno muito antigo, porque assim, o Gabriel Adelano, naquela obra, O Espiritismo perante a Ciência, né? Que é uma das principais obras dele. Ele, inclusive, fala de médiuns, ou seja, pessoas encarnadas, né? De médiuns, que conseguem, mesmo não tendo nenhum conhecimento de outro idioma, dar a comunicação, falar ou psicografar comunicações em outros idiomas. E coloca até exemplos, né? E ele fala exatamente isso, como ele consegue. Né? A alma já traz esse conhecimento, né? E o perispírito dele, né, bem que possibilita, né, que seja um tempo curto ali, ele poder, né, tanto que depois que ele sai do transe mediúnico, ele não sabe mais falar aquele idioma, né? Mas um dia ele falou, o código daquele idioma existia nele, né? Já existia nele. Aí o que provavelmente o espírito está comunicando faz? Altera o estado de consciência dele num ponto que ele atinge aquela época de vivência. Exatamente. Eu tinha uma médium lá em Rondônia que, de vez em quando, ela recebia lá umas comunicações numa língua que ninguém entendia, língua morta, às vezes. É muito bom, né? Esses exemplos que a gente comprova realmente, né? Tudo aquilo que os espíritos trouxeram ao Allan Kardec. Então, pessoal, até aqui, né? O que a gente tem que colocar que o espírito, né? O que cabe ao espiritismo? Então, de toda essa confusão, né? Que tinha de sistemas, né, como nós vimos
lá no capítulo anterior, né? Tudo isso deriva da má compreensão, da falta de compreensão, muitas vezes, que a gente tem do conceito de espírito de qual é a sua natureza, né? E do seu corpo fluídico, ou seja, da sua roupinha, vamos colocar assim, que é essa falta de compreensão que gerou toda essa confusão. Mas coube à ciência espírita, ao espiritismo, trazer para a gente todas essas informações com maior clareza, até para poder explicar todos esses fenômenos mediúnicos, ele teve, né, que fundamentar e trazer a explicação primeira do que seria o espírito e depois do que seria o perispírito. Agora vamos continuando, tá? Esse capítulo praticamente a gente vai continuando os estudos, né? Como eu falei, a nossa palavra-chave aqui é o perispírito. Vamos agora aprofundar mais um pouquinho, entender como que ele consegue, né, ser esse intermediário de todas as sensações para o espírito. Ele coloca que nós temos 3 pontos. De 3 pontos, a gente não pode, né, como... eu vou pedir, pessoal, já estamos no item 54, tá? Na outra semana a gente leu, né, mas como a gente tem... É um capítulo grande, né, a gente tem bastante coisa para falar ainda, então só vou pontuar algumas coisas, depois a gente vai tirando alguns comentários do que a gente pode colocar de cada parágrafo aqui. Mas todo esse parágrafo aqui está lá na obra, no livro, que todo mundo tem em mãos agora. Então, ele colocou de 3 pontos, a gente não pode duvidar, e a gente já colocou, né? E ele ainda, né, colocou bem a definição, justamente porque a gente não pode confundir um com o outro. A alma, né, ou o espírito, que é esse princípio inteligente, ou seja, é o ser pensante, é onde nós temos a sede de toda a nossa moral, de todas as nossas experiências, é o espírito, é o espírito que é o princípio inteligente. Depois, nós vamos ter o corpo da matéria, né, que é o corpo esse que é visível a todos. Esse é o corpo que precisamos para a gente poder, né, reencarnar. Depois nós vamos ter o que é o tema da nossa aula, no nosso estudo aqui, que é o perispírito, né? Que apesar de ser semimaterial, ou fluídico, etéreo, né? Ele é matéria, tá? Ele deriva, lembra quando a gente lá definiu o que era o FCU, né? Que é o fluido cósmico universal, né? Ou seja, vem da mesma matéria-mãe, vamos colocar assim. Então, esse perispírito, ou seja, todos os espíritos derivam da mesma matéria e não deixa de ser matéria. E ele serve principalmente para ligar a alma e o corpo, tá? Não tem como, né? Não tem como a gente conceber um corpo físico, um corpo material grosseiro, sem conceber o seu perispírito. Inclusive, né? O Allan Kardec e o Zimmermann, né, que é o autor que o Sérgio comentou com a gente, é dito, né, que a gente é ligado célula por célula, né, o perispírito é ligado célula por célula junto com o nosso corpo físico. Então, é por isso que ele serve de ligação entre a alma e o corpo. É lógico, né, que quando a morte, o Allan Kardec vai falar, né, o único corpo que se destrói, né, que acaba, é o nosso corpo físico. Não tem como eu destruir o espírito e muito menos o seu perispírito. O que se desliga, né, ou que desencarna mesmo, né, a emancipação da alma é quando a gente está no sono, quando a gente está ligado ao nosso corpo físico, ou seja, quando há a morte do corpo físico, a alma desencarna. Quem desencarna é o espírito, é a alma que vai sempre junto com seu envoltório, ou seja, com seu perispírito. Né? Então, o Kardec vai deixando, nesse item aqui, ele está trabalhando, justamente, a gente percebe que ele não quer que a gente confunda os termos, né? O que é perispírito, o que é espírito, o que é corpo material. Então, ele não quer que a gente confunda esses termos.
E ele vai dizer o seguinte, que sobre o perispírito, né, que a gente carece de estudo e de análise, e que a gente ainda não tem, né, ele vai dizer o seguinte, né, a gente não tem ainda instrumentos suficientes, e ainda nós não temos, a gente está séculos depois de Allan Kardec, né, para poder estudar de fato o que seria esse corpo fluídico, né, que a gente chama de perispírito. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida? Então, ele, né, como ele coloca aqui, né? Então, por isso que a gente pode encontrar como o homem, o homem trino, né? No sentido assim, de três, são três etapas, né? A alma, né? A alma que está no homem, que está encarnada, o seu perispírito e o seu corpo material, né? Então, e ele vai dizer o seguinte, né, que é o que o Sérgio também estava falando, né, no sentido assim, que é a alma, né, que é a sede de toda a inteligência do espírito, né, que a alma, ele está falando no sentido da alma do espírito encarnado. E a gente não pode confundir, e eu também já vi em palestras, já vi em estudos, né, algumas pessoas falando assim, né, que as coisas, a moral fica no espírito. Eu acho que é porque ele cede do senso moral. E o intelectual fica, né, a nossa evolução fica no perispírito. Não pode isso, tá, gente? Isso é uma interpretação errada, porque isso o próprio Allan Kardec nos coloca, né? Quem é o princípio inteligente? Qual é a sede de toda inteligência e de toda evolução moral do espírito? É o espírito, o perispírito só é a matéria, tá? É diferente, tá? É diferente de quando, numa próxima vida, eu tenha que desempenhar outras aptidões ou bloquear algumas outras aptidões que eu estou usando para o mal, por exemplo. Né? Então, assim, eu venho com o corpo muitas vezes débil, muitas vezes debilitado para a inteligência que o meu espírito tem. Mas isso não quer dizer que essa minha inteligência que eu já adquiri possa estar usando ainda, posso ainda não ter ascendido para uma moral mais alta, e posso até estar utilizando essa minha inteligência para um mal, vamos colocar assim. Isso não quer dizer que isso é arrancado do meu espírito e colocado no meu perispírito, tá? Isso não existe. A sede de toda inteligência e de toda moral é o espírito. O fato de eu elaborar numa próxima vida um corpo que vá me colocar limites, ou que vai me ajudar até controlar alguns impulsos, algumas paixões, é outra coisa. Tá? Eu estou formatando o perispírito e eu estou modificando o meu perispírito e, logicamente, o meu corpo material vai tomar essa forma para que eu possa cumprir o que eu preciso dar conta. Né? Mas essa inteligência, ela está, vamos colocar assim, justamente porque eu estou num corpo débil, eu não vou dar vazão a essa inteligência que o meu espírito já tem. Mas isso não quer dizer que ela está anulada ou que ela foi arrancada, tá? O próprio Allan Kardec diz, toda a nossa evolução, ou seja, todas as nossas aptidões, tudo aquilo que a gente já aprendeu, né, tanto do lado moral ou intelectual, está em nós, né, jaz em nós, né, como até Sócrates já dizia, né, que é um dos precursores, né. Então, assim, está em nós. Agora, o fato de eu bloquear, aí é outra questão, tá? Mas o que a gente tem qual a importância que a gente tem que colocar aqui? Que é o espírito que capta, ele que é o princípio inteligente, então está tudo nele. O perispírito é apenas o seu instrumento, tá? Ele apenas vai se utilizar para poder atuar no mundo, tanto espiritual quanto material. Tá? Então, a gente tem que... Por isso a importância, né, de estudar
todas as notas, estudar linha por linha, porque ele já traz isso, o Allan Kardec já traz, vocês podem ver, estou passando rápido, mas está na obra, tá? Ele mesmo diz, não, é o espírito que é a sede de toda a moral e de toda a inteligência. Pode falar, Sérgio. Tem uma outra parte aqui também, que esse texto aqui, que é o que você acabou até falando dele agora há pouco, eu acho também interessante, porque quando fala tal da molécula, eu vejo um pouquinho diferente, assim. Eu não consigo conceber o perispírito formado de moléculas, né? Eu imagino, quando ele diz aqui assim, ó, sob a influência, está em Gênesis, tá, pessoal? Que é a Gênesis espiritual que está em Gênesis, né? Vai dizer assim, sob a influência do princípio vital e material do germe, né, que é o fetozinho, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza de maneira tal nesse germe, né? O que eu penso aqui? Quando ele fala molécula, não é que é uma molécula do perispírito com uma molécula do corpo. O perispírito é uma coisa fluídica, né? Ele perpassa por todas as moléculas do corpo. Não significa que cada molécula dele vai grudar. Seria o quê? Você ia pensar que o perispírito seria um corpo exatamente igual ao corpo físico. Isso também é outra coisa que faz confusão. É que formata, né? É porque como justamente ele que vai formatar e vai dar forma ao nosso corpo material, né? Então, por isso que a gente, né? Acho que eu acabei de dizer, aos poucos, né? Exatamente, mas ele não precisa ter células, vamos dizer, o coração. O perispírito tem um coração com as células igualzinha do corpo físico. O perispírito não tem os órgãos, não tem função, né? Não tem função. Mas eu já vi palestra também nesse sentido. Olha, a célula do corpo perispiritual vai se ligando à do corpo físico. Não, ele tem centro de forças, né? Que ele fala. Exatamente. Né? São centro de forças. Mas a gente está dizendo assim, no sentido que ele que está comandando ali o jogo. Né? Exatamente. Então, quando ele fala célula por célula, dá um peso na palavra, né? Quer dizer que ele realmente ele tem um contato, vamos dizer, físico com todas as células do corpo, que é diferente de estar contatando célula a célula. Você concorda? Sim, entendi. Então, mas isso dá uma confusão danada. Você fala assim, não, mas é célula a célula. Poxa, não é assim que funciona. Porque se você for ler, por exemplo, está lendo a Gênese, né? Se você ler só esse capítulo e não ler todo o contexto, você vai entender, né? Você vai entender que vai entender que é célula a célula mesmo. Né, que o perispírito tem até órgãos, mas não tem, tá? Não tem. Ele pode ter até aparência de órgão, né? Ele pode mostrar. Ele não desempenha as mesmas funções. Tem a função, né? Então, essa confusão há muito. Né? Eu li uma vez um livrinho pequeno que só tratava de perispírito e o autor fazia uma confusão danada com isso. Ele não seguia nada de Kardec. Ele botou órgão em todo o perispírito. Era um outro corpo igualzinho ao corpo físico. Não é exatamente assim. Né? Até no Kardec fala, pode aparecer, mas não é exatamente assim. Né? Então, quando a gente... Eu acho que essa questão, né, porque o Allan Kardec, se a gente for pegar desde 57, lembra que quando a gente fala desde 1857, né, quando a gente está falando da primeira obra, que tinha só 501 perguntas, né, tem uma pergunta lá que ele muda totalmente a compreensão, ele muda totalmente, que está ligado aqui no nosso assunto de mergulhar mais um pouquinho, que ele pergunta, quando é que a alma se liga no corpo? Ou seja, acabou de nascer o bebê, né? Até 57, ou seja, quando ele estava ali inaugurando, né, a obra, tudo, dizia que a alma se ligava após o nascer. O neném chorou, deu aqueles, né, daquela cena clássica que todo mundo conhece, puf, a alma ligou. Quando ele muda isso, né, ele vai, ou seja, justamente porque o espiritismo, né, como ciência, vai evoluindo, ele muda isso, né, já conhece mais um pouquinho sobre o corpo, sobre o espírito, o conceito do espírito, o conceito de perispírito, e isso também muda. E ele vai dizer o seguinte, que não, a alma,
vai se ligando ao corpo através, logicamente, do seu corpo material, não, do seu corpo fluídico, que é o perispírito, desde quando começa a nascer ali a primeira célula. Né? Ou seja, quando o feto está começando, ou seja, o primeiro início de vida, ali já temos, né? Aparentemente, já temos ali a ligação, já começando ali. E quando nasce, né? Aí sim, a compreensão mudou, né? Porque aí quando nasce, a ligação ela se finaliza, né? Ela, É um processo, né? É um processo, ali, né? o processo que começa na fecundação, né? E ele vai completar no nascimento. E definitivo mesmo, né, Carol? Ele vai concluir aos 7 anos, em torno de 7, porque é quando a parte química do cérebro vai estar Isso, exatamente. Ele se liga, acho que para poder já posso atuar, né? Reencarnei de novo, né? Já posso atuar nesse novo mundo físico aqui que eu estou. Né? Então, ele já está ali. É lógico que os órgãos vão se desenvolvendo. Aí, quando você vai aprofundando esse tema, a gente vai vendo o seguinte, né? Acho que é aí que eu dá a entender desse célula por célula, porque como a gente tem um centro de forças no nosso perispírito, o que acontece? Os ovos eles estão se formando ali, o feto ele está se formando, ele precisa de vitalidade. Sim. Então, nesse sentido, o perispírito está ajudando esse corpo a se formar, que é matéria pura, o nosso corpo material. Né? Até posicionando ele, a parte dele, no espacial dentro do corpo, posicionando ali, formatando, né? Está se formatando. É o modelo e tal. O que a gente não pode confundir é o mundo celular, porque ali é a lei biológica, né? Exatamente, necessidades biológicas. O espírito tem influência, sim, através do perispírito, mas lá na hora de alterar o gene, na hora que ele vai fazendo as ligações ali, né? Influencia. Quando eu preciso formar um novo corpo para uma próxima vida, isso eu vou desenhando, né? O André Luiz fala que os espíritos ficam desenhando ali o seu novo perispírito, justamente porque ele é elástico, ele é plástico, né? Ele é matéria, então eu consigo formatar ele numa nova forma. Né? E esse corpo material apenas vai se moldando ali do que já estava programado. Por isso que a gente pode, inclusive, defender a seguinte tese, né? Que, por exemplo, um espírito lá nas primeiras encarnações dele, praticamente o corpo que é gerado é o que reproduz do pai e da mãe, não tem interferência dele, porque ele não tem ainda como fazer isso. Já um espírito evoluído como Jesus, praticamente ele altera toda a genética do pai e da mãe. Sim. Né? São os extremos, né? Inclusive, como a gente como está aqui no nosso slide, justamente como do espírito mais grosseiro, mais simples e ignorante ao mais evoluído, eles têm o seu perispírito, e é lógico que essa escala, né, essa escala espírita, essa escala espiritual, o seu perispírito também acompanha essa evolução, né? Quando Cristo veio, ele veio como Cristo, que a gente conhece, ele teve que praticamente fazer uma cirurgia plástica no seu perispírito, porque já estava numa matéria que a gente nem consegue compreender, né? De uma pureza que é incrível, que, como dizem os espíritos, a gente não tem nem linguagem para poder definir. A gente vai sempre conseguindo nos aproximar para metáforas, para algumas analogias, mas o que a gente pode compreender, o que é importante aqui para a gente agora? Todos os espíritos, independentes disso, independente do seu grau evolutivo, essa questão, independente do que ele precisa, ele vai estar sempre acompanhado do seu perispírito, né? E ele precisa, né, agora do corpo grosseiro também, que é esse corpo da matéria que ele chama, né, de falar grosseiro justamente para a gente diferenciar desse corpo mais etéreo que é o perispírito. E por que precisamos dele, né? A gente podia pensar assim, por que o Cristo não nos colocou mais uma, Cristo? Por que Deus, a providência divina, nos colocou mais uma capinha, mais uma roupinha, né? Justamente porque a gente precisa obedecer à lei de reencarnação. Então, a gente precisa, né? A gente precisa, a lei é para todos, é geral,
todos nós, enquanto espíritos, precisamos reencarnar e assumir diversas formas possíveis para a gente possa cumprir o nosso processo evolutivo, ou seja, a lei de reencarnação, atuando em favor, né, combinando com a outra lei, que é a lei do progresso, que é a nossa lei final. Então, a gente precisa, para a gente conseguir atuar e obedecer à lei de reencarnação, logicamente, eu preciso desse corpo da matéria. Porque aqui eu não consigo, somente com o meu perispírito, eu não consigo atuar no mundo corporal. Então, eu preciso de um corpo compatível, né, que possa atuar aqui, que possa exercer ação sobre a nossa matéria, que é mais grosseira, a matéria do corpo físico. Né? E Allan Kardec começa a falar, né, ele vai né, nesse capítulo ele trouxe muitos princípios espíritos ao mesmo tempo, né? Essa questão 222, pessoal, do livro 12 dos Espíritos, é sobre a lei de reencarnação, tá? Então, só para quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, pode, né, ler e estudar essa questão. Né, ele fala, né, olha, é importante, não tem como a gente fugir dessa lei, porque se eu tenho que obedecer à lei, né, de amor, de caridade, a lei de progresso, eu preciso reencarnar inúmeras vezes. Então, para isso, foi por isso que criou-se, né, o corpo material para a gente poder atuar aqui enquanto espíritos, né, atuar neste mundo da matéria. Alguma questão, pessoal? Viu, Carol? Pode falar, Sérgio. As pessoas vão, ninguém faz pergunta, quando eu levanto a mãozinha, pode me cortar aqui, porque vocês têm prioridade aí. Eu acho interessante porque tem aquela pergunta que diz, né, que se o espírito progride no mundo espiritual. A resposta é que ele aprende, mas ele tem que vir aqui na carne para testar aquilo que ele aprendeu lá. Então, há progresso lá também. A prova é aqui, né? A prova é aqui. Você faz a faculdade lá, mas a prova é aqui. A prova é aqui. É verdade. É verdade. Ô, Sérgio, vou falar um pouquinho. Pode falar. Eu estava falando assim, quando estamos falando de corpo físico, não esquecer, né, que esse corpo físico é inerente à Terra, ao planeta Terra. E que o espírito precisa, então, reencarnar na Terra, precisa ficar com esse corpo físico da Terra. Se ele reencarna lá em Saturno, lá em Urano, lá no outro planeta, ele vai ter que ter o corpo físico inerente àquele planeta, né? Então, quando trouxeram o pessoal do Capela, disse que levou um bom tempo para adensar o perispírito daquele pessoal de Capela, para que ele pudesse, naquela época, né, que o nosso corpo ainda é mais grosseiro ainda, atuar, né? Atuar no corpo físico, né? Então essa questão que o Sérgio colocou até de Jesus Cristo, né? O quanto ele teve que adensar o seu perispírito para poder chegar aqui nesse muito corpo grosseiro, físico, né? Para poder reencarnar entre nós. Exato. Inclusive, José e todos nós aqui, esse processo é muito complexo. Inclusive, eu usei o termo, nós três aqui usamos o termo adensar o perispírito, né? Mas se a gente parar para pensar, tecnicamente, é mexer vamos dizer, na vibração da própria alma, porque quem define que a matéria que é constituída do perispírito, ela já está aqui no planeta, não vem outra. Qualquer espírito que vem aqui vai ter que usar o fluido cósmico da Terra, né? Isso está lá em Gênesis também, quando você vai estudar os fluidos em Gênesis, está lá. O que altera, que adensa o perispírito mais ou menos? É o fato do espírito vibrar mais ou menos, né? Então, por exemplo, como o José bem disse, Jesus está vibrando lá em cima. Então, teve que diminuir, se a gente puder usar um termo mais, diminuir a vibração de Jesus, né? Para que possa. O André, por exemplo, para que ele teve que, para poder entrar no plano que estava a mãe dele, tiveram que fazer o quê? Né? Aumentar a vibração da essência dele, da alma dele, para que ele pudesse, né, fazer com que o perispírito ficasse menos denso, para ele poder chegar onde estava a mãe dele. Exatamente. Né? Mas é isso aí.
se a gente for colocar, né, como lá na Gênesis, no capítulo 14, que é o pensamento, ou seja, nós, a vontade, quem é a sede do pensamento da vontade é o espírito, e é a gente que atribui qualidade a todas as matérias, inclusive os fluidos, né, ele define como matéria. Então, né, como você falou, né, Sérgio, gente que vai colocar qualidade ao nosso perispírito também. Então, a gente tem que mudar muitas vezes o padrão vibratório para que ele possa se modificar. Né? Exatamente, é isso E mesmo. às vezes a gente faz confusão, porque o próprio Kardec, ele tem um momento na obra que ele fala uma coisa na questão de alma, espírito, perispírito, né? Num certo momento ele fala que alma é o espírito encarnado, mas ele fala também que alma mais perispírito é igual ao espírito. E eu gosto mais quando ele fala isso, porque fica mais tranquilo. A alma é a essência divina, né? Quando ela expande lá o corpo mental dela e gera o corpo perispiritual, aí você chama de espírito. Por isso que vai dizer que o espírito sempre vai ter perispírito, não é? Porque quando ele falou que alma era o espírito encarnado, aí confundiu um pouco, porque no Deuteronômio ele vai dizer que alma mais perispírito é espírito, não é? Sim. E não tem alma, só que não existe espírito sem perispírito, nem perispírito sem espírito. É importante a gente, dependendo de como a gente chamar de alma ou de espírito, né? A gente ter bem a definição, né? Ler bem o contexto. Saber exatamente. Não pode confundir. Porque quando a gente fala assim que a alma e o perispírito, obviamente você está falando do conjunto, que a gente que chama de espírito. Sim. Né? Porque quando um ente manifesta para a gente aqui, quem está manifestando é o espírito. É a alma mais o perispírito. Mais o perispírito. Que ela tem para aquela hora, né? Que pode variar. Né? E Allan Kardec ainda continua, né? Ele fala assim, olha, e por mais a gente né, já sabe, já temos bastante informações do que seria esse envoltório, né, semimaterial, eterizado, o que é o perispírito, né, semimaterial, tudo, que serve de ligação e de transmissor de sensações, né, e de emoções para o espírito. Ele vai dizer, mas mesmo assim, né, nós estamos muito longe de entender direito essa parte da ciência espírita, né? E até hoje, né, se a gente fizer uma análise melhor, né, a gente já está mais de 100 anos da obra, né, que essa obra foi escrita e reeditada e reelaborada, né, e mesmo assim a gente não consegue ainda, né, não temos instrumentos e capacidade, às vezes até, ou melhor dizendo, como os espíritos colocam na Kardec, evolução suficiente para poder penetrar mais nessa intimidade do que seria essa criação divina. A gente ainda não consegue entender direito, ou vamos colocar assim, melhor dizendo, a gente não consegue analisar de forma mais ampla do que seria o perispírito, apesar de muitos tratados, né, como a do Zimmer, a gente já tem, graças a Deus, que nós já temos esse conhecimento, e de pessoas que se debruçaram a estudar de fatos, né, a via mediúnica que está sempre, né, colocando, ainda sendo como um instrumento, mesmo estando distante daquele formato de pesquisa de Allan Kardec, ainda seguindo o método de estudo. Temos, né, pelos médiuns, né, essa, vamos colocar assim, essa fonte de pesquisa. Mas mesmo assim, né, dá a entender, os espíritos dão a entender para nós, né, que carece muito, que a gente tem que aprender muito ainda, né, que a gente tem que aprender bastante ainda sobre do que seria esse perispírito. Mas, Carol, eu acho interessante que isso já está acontecendo. Você veja bem. Está acontecendo, Kardec, ele pegou e falou só de perispírito, não foi? Depois, mais na frente, o André e outros trouxeram o quê? O corpo mental e o duplo etéreo, né? Que, na verdade, tá ali dentro daquela faixa do perispírito que Kardec, ou seja, a sugestão de Kardec já avançou. Né? Já avançou. Eu acho que já melhorou. A gente tem uma visão já hoje um pouco melhor, né? E vai cada vez mais, né? Sim. Né? E só que ele fala, olha, apesar,
né? O Allan Kardec, né? Ele logicamente não conheceu as obras de Chico, né? Mas deixa eles colocar, ele fala assim, olha, apesar de a gente já ainda ter pouca informação, né? Ainda ter pouca informação, apesar que para a gente é muito estudo ainda, né? É pouca informação, mas o estudo é denso, né? E ele vai falar o seguinte, a gente não pode, a gente tem que estabelecer desde já, né? Ele fala, desde já, precisamos estabelecer a diferença entre perispírito e alma, né? A alma, né? Ele define, né? A alma, como ele já comentou aqui, a alma seria o espírito encarnado, e que está logicamente ainda com seu, né, o seu perispírito, esse envoltório semimaterial o acompanhando para poder transmitir as sensações, né, e formatar inclusive o nosso corpo material, né, que a gente precisa exercer aqui no plano no plano da Terra do material. E ele vai falar o seguinte, né? Então, assim, dá a entender pelos esses itens, né? Ou seja, nesse capítulo todo, o quanto Allan Kardec está preocupado com os termos, né? E para que a gente não possa confundir, porque senão ele não consegue explicar os capítulos seguintes, que já vai entrar já falando sobre os fenômenos espíritas. Então, se ele dá essa parte de conceitos e frisa, olha, não se atrapalha, senão você vai se perder no caminho. Se você não tiver, né, as definições bem colocadas e bem postas, você não vai conseguir compreender nenhum fenômeno que eu for explicar daqui para frente, vamos colocar assim, né? Então, ele se preocupa com bastante isso. Então, ele frisa, ele até repete. Olha, a alma é isso, o perispírito é isso. Falamos alma quando estamos nos falando do espírito encarnado, né, o espírito aqui entendido como o princípio inteligente, né, e frisa novamente, o perispírito é apenas um transmissor, um veículo de transmissão do pensamento, né, de todas, e o pensamento aqui, a gente pode entender, né, a palavra pensamento, né, até a época do próprio Allan Kardec, a gente vai lembrar até um pouco da nossa aula do método que falamos do René Descartes, né, falando o que seria o pensamento. O pensamento não é somente como a gente entende, hoje a gente tem muito mais palavras, né, não é somente como a gente aqui do século XXI entende. Tive um pensamento. O que você está pensando? Pensei agora isso. Não é isso, tá? Não é somente isso. O pensamento aqui como um conceito. O pensamento pode ser ideias, pode ser as sensações, ou seja, tudo aquilo que o espírito sente. A memória é um pensamento. Isso, a memória, né? Mas vamos lembrar que até então, até o século XIX, XVII, XVIII, essa palavra memória não estava tão bem elaborada como nós temos hoje. Hoje nós temos, como o Sérgio falou, né, psique, né? Daí veio Freud depois, a gente teve outras pessoas que contribuíram e esse dicionário aumentou. Né? Mas como falar o pensamento? Antes era o pensamento, tinha que ler todo o contexto da obra para a gente entender será que o pensamento aqui é uma sensação? Será que o pensamento aqui é memória? É a percepção? Né? É a visão que eu tive durante um sono, os sonhos? Ou seja, então, para resumir tudo isso, vamos colocar a palavra pensamento. Né? Então, muitas vezes, esse pensamento, ele está, né, por isso que eu coloquei essa nota. O pensamento aqui, ele é amplo, é um conceito amplo. É tudo aquilo que o espírito, ele percebe, ele sente, ele cria, as ideias que ele cria, né, como que ele vai transmitir isso através do seu envoltório semimaterial, ou seja, através do seu perispírito. Eu gostei, Carol, que você trouxe isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Você vê vídeo aí na internet fazendo muita confusão nisso, né? O Kardec já deixou claro lá, a pessoa parece que não lê a obra de Kardec. Está claro lá, o perispírito é apenas um instrumento do espírito, ponto. Não é? É como se fosse um fiozinho que ele recebe lá um sinal, uma vibração, mas quem tem a percepção, a sensação é a alma, é o espírito. Não é? Exatamente. Então, isso fica muito
muito claro na obra de Kardec, que as pessoas confundem, começa a dar tanta função para o perispírito, que parece que o espírito Que ficou em não é segundo a plano. gente dá funções inteligentes, né? E o espírito fica em segundo Funções plano, orgânicas. não é? Exatamente. Exatamente. Ele, às vezes, é mais simples do que a gente imagina, né? A gente já não tem o conceito completo, né? Então, assim, são tentativas que muitas vezes, né, foge do que o Allan Kardec já colocou, olha, isso não é. Mas por né? que, Carol, que isso acontece? Se a gente for ver aqui, essa aula está dentro disso. Você pega ali, o espírito é uma substância tal que a gente não sabe o que é, ou seja, a própria ciência chega a definir a matéria através do espírito. A ciência vai dizer assim, matéria é tudo aquilo que não é espírito. Isso. Tá certo? Então, as duas coisas é igual água e óleo, não se misturam. Sim. Então, não teria como o espírito atuar na matéria se não tivesse... anulando, né? Por exclusão. Não é? Teria que ter alguma coisinha no meio ali entre o espírito. E essa coisinha, como é que a divindade resolveu o problema? Ela criou algo que a gente pode chamar de semimatéria ou também de semi-espiritual, porque ali tem as duas coisas. Né? Tem aquela emanação do espírito, que é espiritual, e tem a complementação, que é o fluido cósmico. As duas coisas dão o perispírito. E aí, isso aí, ele é só uma ponte entre o espírito e a matéria. E aí o pessoal começa já a botar pensamento no perispírito, memória, alegria, tristeza, sabe? A doença, sabe? O miasma, do contexto, né? O perispírito expressa o que acontece dentro do espírito. Assim, o miasma do câncer está lá no perispírito. É verdade, mas é porque tem uma emanação do espírito lá, condensando a matéria do fluido cósmico naquela região do corpo perispiritual. Então, essencialmente, está no perispírito. Desculpa, está no espírito. Por isso que está no perispírito. Você está entendendo? Exatamente. Né? Justamente porque um é apenas aquele que transmite, né? O perispírito é somente esse transmissor do pensamento, que seria as sensações, as percepções, as ideias, né? Expressa o que o espírito, o que tem na alma, né? Expressa o que tem. Né? E por isso que muitas vezes a gente confunde. Por isso que o Kardec fala, olha, não podemos confundir. Né? Tanto que eu coloco aqui, ó, até escrevo, ó, o perispírito não é a sede da memória. Né? Ele não tem componentes mentais, ele não tem psique, não tem, isso é tudo, se a gente quiser colocar essas qualidades, coloca no espírito, né? Ele é apenas um veículo transmissor de sensações, ou seja, do pensamento. Né? É por isso, né, que o Allan Kardec, ele colocou ali, né, eu coloquei ali, que ele coloca, né, ele falou, olha, vamos definir melhor, vamos colocar uma metáfora aqui, ó, o perispírito é o fio condutor do pensamento. Então ele é bem claro, né, e ele fala, qual é a fonte do pensamento? Quem é que produz o pensamento? Quem é que sente? Né, vamos colocar assim, né, fazer até uma expressão meio estranha. Quem é que sente a sensação? Né? Quem é que capta, quem é que é sensível? É o espírito, ou a alma, como a gente quiser chamar. Né? Então, por isso que ele vai refazendo aqui, né, vários exemplos e dizendo, olha, não confunda os conceitos, não podemos confundir. Né? Ele até coloca, né, o perispírito como, ele até fala, podemos até chamar de fluido nervoso, ele usa essa expressão. Né? O que seria isso? É uma das funções, a gente pode interpretar como uma das próprias funções do perispírito, agora da matéria, tá? que é o perispírito. Ele armazena, vamos colocar assim, ele armazena todos os outros fluidos. Um deles, que ele está sempre falando e destacando, é o fluido vital, que é o que ele está responsável, né, pela própria saúde, inclusive, do nosso corpo material. Né? Então, ele fala, ele é a sede, né, de toda essa vitalidade, está no perispírito. O fato dele transmitir para o corpo físico não quer dizer que o corpo físico seja a sede. Tá? Ele que recebe o fluido vital enquanto esse espírito se encontra na condição de alma encarnada. Como a gente até falou. Né? Tanto que ele fala que é por isso, né, um dia que a medicina ainda não... Estamos lá, já caminhando, como diz o Sérgio, já tem
As outras áreas de ciências, vamos colocar, de ciências amigas, né, de ciências de fronteiras, como a gente chama, já está acontecendo isso, quando o Kardec colocou aqui. A medicina, as outras ciências já estão começando a entender que existe algo além do corpo, existe algo além do nosso corpo físico. Né? Ou seja, o que o Kardec está colocando aqui? Que não é a doença, ela se manifesta no nosso corpo físico, ou seja, eu tenho uma gripe, eu tenho um câncer, eu tenho uma febre, não importa a perturbação ou o distúrbio que eu esteja mostrando, né? Eu vou no médico, o médico muitas vezes não consegue curar a causa. Por que muitas vezes não consegue curar a causa? Porque a causa não está no meu corpo material. A causa está numa disfunção realmente do meu perispírito. Ah, mas quem deixou ele doente? Quem é que está em desequilíbrio? O espírito. Mas quem é que está ali até causando essa doença, essa anomalia, esse distúrbio no meu corpo físico? Né? Isso não quer dizer que eu não tenho que ir no médico, tá? Não é isso que o Kardec está falando. E muita gente também interpreta assim, então eu não tenho que ir no médico, eu vou tomar passe, não é isso, tá? Aqui ele está falando da causa de muitas doenças, né? Até por isso que muitas vezes a gente fala, são doenças, entre aspas, esse termo, né? Porque não é um termo que o Allan Kardec coloca, são doenças kármicas, ou são doenças que estão, ou melhor dizendo, doenças de resgates, né? São doenças que a causa não está no meu corpo material, meu corpo material só está expressando. Ele só está servindo um outro veículo para que eu possa espiar aquela doença, vamos colocar assim, espiar esse sofrimento, essa dor. Mas a causa, né, ela já está muitas vezes formatada para que eu possa passar por isso. E é por isso que a medicina... Pode falar, Sérgio. Inclusive, olha que interessante, se você parar para pensar, veja bem, o espírito até queria manifestar diretamente no corpo, só que não pode, que são coisas muito distantes, diferentes, né? A substância, espírito, se a gente pode dizer, se eu vou chamar de substância, só simbolicamente, né? Uhum. E o corpo são coisas muito distintas. Eu sou o espírito, eu estou desequilibrado, e eu quero manifestar isso lá no corpo. Então, eu preciso do meu intermediário. Quem é meu intermediário? Né? É o perispírito. Então, eu vou manifestar no meu perispírito, que, por sua vez, vai manifestar lá no corpo, porque ele é sempre material. Não é um elemento de transição, a gente poderia dizer assim, entre o espírito e o corpo. Fica fácil daí compreender como pensa, mais simples, né? Né? E por que, por exemplo, que muitas vezes já tem estudos de fronteiras entre a ciência espírita e outras ciências como essas medicinas alternativas, os florais, óleos essenciais, né? Que inclusive fala de perispírito, pegaram o termo perispírito também, estão estudando o Allan Kardec justamente para poder até embasar, né? Como o espiritismo entrando pela, né? De fininho assim, mas está conseguindo entrar, né? Em meios acadêmicos, inclusive. Então, o que isso quer dizer? Né? Vamos colocar assim, né? Lógico que eu não tenho competência acadêmica para falar sobre isso, mas o pouco que eu entendo que esses óleos essenciais, esses florais, né? Eles atuam muitas vezes no equilíbrio, porque eles vão chamar aqui do nosso espírito. Que é por isso que a gente vai conseguindo, não curar, mas pelo menos, né, deixar como o passe coloca, né, ele vai nos deixando mais em equilíbrio. Que é lógico que por consequência, né, o nosso perispírito, o nosso corpo físico vai entrando num equilíbrio de forma em consequência também. Né? Não é à toa que... Né, não é à toa que a gente fala, né? Não adianta só tomar o passe ou só usar o óleo essencial, né? Se eu não tiver também essa mudança, né? Aí eu já vou colocar outro elemento que é o elemento moral, né? Se eu não me transformar, e muitas vezes a doença que eu estou espiando, que meu corpo material está apenas foi projetado para que essa doença possa vir, né? Por isso que o Allan Kardec fala, né? Que atrás de um mal aparente a um bem real. Né? Ele está frisando o seguinte, que muitas vezes é aquela doença que vai me curar. Né? É a própria doença que vai me curar se eu pensar na dimensão espiritual.
né? E muitas vezes eu posso tomar passe, eu posso me sentir melhor, eu posso ir em fluidoterapia, em médio de cura, né? Muitas pessoas pensam em mesa mediúnica, né? Tem muitas pessoas que pensam que vão resolver tudo em mesa mediúnica. Então, eu posso ir em tudo, né? Mas se aquela doença estiver projetada, estiver programada para que eu possa, para que eu até o meu último dia de vida nessa atual existência, eu vou viver com ela. Não tem jeito, né? Tanto que a prece não muda o que foi projetado, o desígnio de Deus. É lógico que isso é de regra geral, tá? A gente vai ter vários exemplos, que até em sonhos eu posso reprogramar muitas coisas. O mérito reprograma também, eu posso mudar alguns caminhos, né? Nem tudo é 8 ou 80, vamos colocar assim, né? Fechado, é matematicamente fechado. Né? É lógico que o próprio espírito ele vai modificando o seu projeto existencial. Mas, em linhas gerais, isso aqui é tudo em linhas gerais, né? Em linhas gerais, né? Se eu tiver que passar para aquela prova, eu vou passar, né? Mas, voltando aqui, a gente vai abrindo muitos caminhos, né? De um texto só do próprio Allan Kardec. Mas o que ele quer dizer? Ele quer colocar aqui mais uma qualidade do perispírito, né? Que ele, além de ser um intermediário, né, do próprio espírito, né, como ele colocou aqui, né, ele também acede, ele também armazena outros fluidos, justamente por ele ser matéria. Então, quando a gente está tomando passe, né, voltando ali no passe, né, quando a gente está tomando passe, é de perispírito para perispírito. É lógico que tem uma combinação fluídica ali, né? Mas quem é que está me transmitindo essa combinação da cabine, essa combinação fluídica ali da cabine do passe? É o perispírito do médium passista, junto com o perispírito da equipe espiritual ali, que combina que faz aquela combinação fluídica, e eu sou beneficiada através dos meus 7 centros vitais ou centros de forças, né, que está no meu perispírito. Então, por isso que ele fala, quando a medicina, né, ele vai até um pouco além, né, quando a medicina começar pelo menos, a compreender, ou pelo menos a aceitar que é algo além do corpo, além do corpo material, né, podemos não ter a cura de forma imediata, mas podemos ampliar o estudo de como melhorar o tratamento, como melhorar a vida, a nossa vida, né, que é aqui né, nesse mundo de provas e expiações, que quem não tem uma doença, quem não passa por algum problema desse tipo, né? Então, ele fala que um dia, e já está, né? Por exemplo, o passe já é estudado, né? Se ele digitar, fizer pesquisa no Google, na própria internet, né? O passe espírita, né, eles colocam o passe espírita, né? Já é objeto de estudo, já é objeto de estudo de outras ciências também, né? Vamos ver o que tem tanto nesse passe, né? Então, a gente já está evoluindo, né? E quando eu vou estudar o passe, eu tenho que estudar o perispírito, né? Não é à toa que essa palavra do perispírito, esse conceito, outras ciências gostaram, já estão abraçando. Elas já estão abraçando, então isso é uma forma, né, como a gente fala, né, que é a ciência de fronteira conversando e trocando ali as figurinhas, as informações. Pessoal, né, Carol, se a gente pensar, né, tanto a prece, o passe, a água fluidificada, tudo a gente está remediando, vamos dizer, usar uma linguagem bem caipira, né? A gente está remediando, ajuda, vai melhorando. Mas o que vai melhorar mesmo é a gente ajustar o nosso espírito. É a forma íntima, né? É a transformação do espírito. É a transformação, a reforma íntima, é lá que vai ter que acontecer, né? Porque senão, veja bem aquilo que você falou, se dar um passe resolvesse o meu problema kármico, a lei de Deus estava sendo rasgada, a lei de justiça. A lei da encarnação, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, a lei do retorno, né? Não é? Então, Exatamente. é uma piada que, dependendo dos seus pensamentos, das suas mudanças que você vai fazendo, você vai ter esses benefícios. Mas ele não pode ir além daquilo que você tem que reparar. Né? Lembra que a gente, no Código Penal da Vida Futura, a gente vai ver o quê? Expiação, começa o sofrimento, aí você se arrepende e tal, já melhora um pouco, mas
É a transformação moral que vai ditar, né? A dor vai acabar só quando você reparar. Agora, é claro, quando você faz caridade, é o amor, tudo, o amor encobre a multidão de pecados. Você já vai reparando, vamos dizer, se o varejão, você já vai reparando, né? Exatamente. Mas Não, temos histórias, né? Em alguns romances sérios de espíritos, né? Que, como todos nós, no mundo de provas e expiações, vieram com a sua bagagem, como todos nós temos a nossa bagagem, e começaram a fazer o bem. Começaram a fazer o bem e tiveram, né? A sua meritória, tiveram a mudar um pouco. Lógico que não 100%, né? Porque nem escapa ali do retorno. dá um Né? ajuste, Deus não pode dá um beneficiar ajuste, um, exatamente, mas eles tiveram. Ajuda, e quem nos ajuda, e muitas vezes nos advoga em nossa defesa? O nosso espírito protetor, o nosso, né, que a gente até esquece muitas vezes de agradecer a ele, né, antes de dormir, ao acordar, mas ele está o tempo todo ali, ó, eu brinco, ele está ajudando, está mudando. Eu brinco assim com os colegas mais próximos, eu falo assim, nessa encarnação, se a gente não fizer mais besteira para não ter que vir para pagar bom, coisa né? dessa, tá bom. E se a gente puder, um plusinho seria você fazer algumas coisas boas aí para reparar já além daquilo que está programado. Exatamente. Né? Porque a gente tem que fazer o bem e ainda espiar, né? É a lei, né? A gente ainda tem que passar pelo sofrimento. Sem passar pelo sofrimento, pela dor, não tem evolução. Não tem Mas jeito, se eu não né? fizer nenhuma besteira mais nessa encarnação, que é Tá difícil, bom, né? pelo menos eu não vou ter que espiar, eu vou vir sofrer depois, mas por prova, que é diferente, né? Você vai para processo evolutivo, né? Exatamente. Então, voltando aqui, pessoal, então o Kardec fala que apesar, né, dessa discussão da medicina ascender para um conhecimento mais metafísico, maior, né, além do corpo material, ele fala, apesar de não ser objeto do nosso livro dos médios, que é o nosso estudo, né, mas vale a pena a nota, e que ele fala um dia, né, que já está acontecendo, né, um dia a medicina e ascender e acordar para esse lado também, né? E provando, né? E provando e concordando com a ciência espírita, dizendo que o perispírito não é uma hipótese, ou seja, ele existe, é uma realidade, né? A gente consegue comprovar não só de forma racional, mas de forma empírica, a gente consegue fazer experiência, tem médios videntes que a gente consegue visualizar o nosso corpo, né? Apesar de ser invisível, mas nem a sua invisibilidade é tão absoluta assim, porque médios de dupla vista, né? Pelo fenômeno de dupla vista, pela vidência, como a gente chama, também consegue vislumbrar e ver a quantidade de espírito, ele fala, vi um espírito, na verdade, eu estou vendo o seu corpo fluídico, né, o seu perispírito. Então, qual é a importância, vamos colocar assim, qual é a tarefa da ciência espírita? É provar, muitas vezes através, como a gente falei, do meio da via mediúnica, é que o perispírito existe e que ele serve como instrumento e de transmissor do pensamento e das sensações para o espírito ou para a alma encarnada, né? E que a gente consegue até mesmo vislumbrar, vê-lo, né, através da sua tangibilidade. Ele consegue, justamente por ele ser matéria, a gente consegue perceber, lógico, né? Nem todos conseguem visualizar a aparição dos espíritos, mas muitos, pela via mediúnica, têm essa capacidade, veio com esse compromisso também mediúnico de poder colaborar. Não, realmente, o perispírito existe. Tá? Pessoal, devido ao nosso horário, a gente continua na semana que vem, como eu disse, né? É um capítulo que, apesar de ser curtinho em números de palavras, de parágrafos, ele é bem denso, né? Justamente porque ele faz nexo com muitos outros princípios espíritos, por isso que a gente voltou e eu tive a preocupação de trazer algumas referências do livro dos Espíritos, provando que realmente o livro dos médios é uma continuação da obra, né? Então, a gente tem que, durante essa semana, né, até o próximo encontro, para a gente poder reler essas notas, né, que a gente colocou, e vamos, se Deus quiser, a gente conseguir finalizar esse capítulo na próxima semana. Tá certo? Para quem não tiver,
Se não tiver mais nenhuma questão, nenhuma pergunta. Nós não temos nada no chat, não, né, Gustavo? Oi, Ana, no chat não tem nada. Não tem perguntas, Tá né? tranquilo. Tá tranquilo, né? Então tá bom, pessoal. Podemos encerrar, estamos a 1 minuto. Temos 1 minuto ainda para debater aqui sobre o perispírito. Aliás, não temos mais, já deu, para mim já deu 22h15. A gente continua, não temos mais, né? Aqui espiritual, não temos. Era segundo só que nós tínhamos. Darcy, se você quiser, então, finalizar para a gente a nossa oração final. Então tá. Vamos nos elevar a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo infinitamente por todo esse aprendizado, por essa oportunidade única de hoje, e também a equipe espiritual que nos acompanha. Com muita gratidão, Senhor, pela tua presença conosco, sempre nos apoiando, nos incentivando, nos dando bom ânimo, boa vontade e perseverança. Somos muito gratos, Senhor, por tudo o que tem nos concedido. Abençoe, Mestre Jesus, todos os participantes deste grupo e que pedimos a presença amiga na próxima semana para darmos continuidade a esse estudo tão importante a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Darcy. Assim seja. Obrigada, Sérgio, Obrigada. Gustavo, José Roberto e a Tchau, todos tchau, pela vocês. participação. Boa noite. Uma Boa ótima noite, semana, boa noite. pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Até segunda. Boa semana.